Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias ou conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Estamos aqui retomando, mais uma etapa do nosso ciclo Kafka, nosso mergulho na obra de Franz Kafka, mais especificamente na obra O Processo, de 1925. E aqui chegando no ápice, dessa nossa jornada, nos dois últimos capítulos do nosso livro. Então a gente já vem percorrendo esse livro já há bastante tempo, algumas semanas já, discutindo cada capítulo, discutindo cada detalhe, fazendo o que nós nos propomos a fazer nessa série de vídeos aqui do canal Prazer em Conhecer LIP. Nós temos alguns tipos de vídeo, mas um desses tipos de vídeo é justamente o Na Lupa do LIP. É aqueles vídeos, aquela série de vídeos, normalmente nunca é um vídeo só, aquela série de livros aquela série de vídeos onde nós mergulhamos detalhadamente, colocamos de fato uma lupa sobre a obra para poder avaliar nos seus detalhes o que ela pode nos trazer aí de elementos de reflexão, elementos de interpretação. Nós já fizemos isso aqui no canal Prazer em Conhecer LIP. Nós já fizemos isso com esta obra aqui, O Jovem Torles, de 1906, escrita pelo escritor austríaco Robert Musil. Então fizemos exatamente o Na Lupa. Apresentamos primeiro com outro tipo de vídeo aqui, que é o Vale a Resenha. O Vale a Resenha é, como o nome já está dizendo, uma resenha de um livro único. Então fizemos isso aqui, apresentamos o Jovem Torles e depois fizemos o Na Lupa do LIP sobre o Jovem Torles. Aí sim, detalhando, esmiuçando os detalhes dessa grande obra. Estamos fazendo isso também agora com O Processo de Franz Kafka. Só para colocar todo mundo aí na mesma página, vamos dizer assim, vamos falar um pouquinho da nossa trajetória até chegar a esse ponto. Lembrando, algumas pessoas pedem que, olha, Fábio, não entra direto no texto não, fala um pouquinho do canal. Então, só lembrando que esse canal, O Prazer em Conhecer LIP, é um espaço, uma plataforma criada para discutir, para refletir sobre livros, sobre literatura, sobre literofilia, que é como eu chamo aqui, esse amor aos livros, esse amor a todo aquilo que é produzido com letras, literatura tem a ver com isso, você produzir com letras. Então os livros são o nosso ponto fundamental aqui do canal. E a gente traz, apresentamos resenhas de livro, apresentamos panoramas literários, apresentamos aquelas famosas listas de 10 melhores leituras, Então já fizemos isso para as 10 melhores leituras de 2023. Então convido vocês a conhecerem esse vídeo aqui no canal das 10 melhores leituras. Tem vídeos, tem livros ali bem interessantes, quando a gente faz alguns comentários que mostram por que esses livros foram tão importantes, foram tão valiosos para a construção do nosso repertório. Então esse aqui, em resumo, é um canal de um amante de livros para os amantes dos livros. Então é um canal, como eu chamo, literófilo. Aqui nós não temos necessariamente uma pretensão de fazer algumas análises mais técnicas, mais específicas, mais decorrentes aí de estudos técnicos sobre literatura. Existem muitos canais que fazem isso, e eu inclusive sou um consumidor desses canais, gosto de assistir muito esses canais para ampliar até a minha própria condição de analisar uma obra. Mas esse é um canal de amante de livros, esse é um canal de literofilia, muito mais do que de especialistas em livros. Então não esperem uma análise técnica, mas esperem uma análise sim detida, o que nós chamamos aqui de leitura ativa plena. Tem essa leitura interagindo com o texto, anotando, analisando, fazendo referências a outros textos. Então esse é um pouco do que o canal Prazer em Conhecer LIP se propõe a oferecer aqui no mundo infinito de possibilidades do YouTube. Então espero que, se você entende que esse tipo de conteúdo é interessante, você gosta de acrescentar à sua própria experiência de leitura outras experiências, para tornar essa experiência mais rica também para você. Então já fica aqui o convite para você se inscrever, se agregar na nossa comunidade, se inscrevendo aqui no botãozinho. Não custa nada, totalmente gratuito, e você passa a estar convivendo conosco aqui, comentando os vídeos, assistindo os vídeos. Nós temos vídeos todos os domingos. Lembrando sempre que eu tenho a pretensão de colocar vídeos todos os domingos, mas quando não coloco vídeo é porque eu sempre faço um roteiro para esses vídeos, e eu gosto de fazer um roteiro que de fato possa trazer alguma coisa interessante para você. Então, se eu tiver que optar entre fazer um melhor roteiro e não colocar o vídeo no domingo, não tenho dúvida que eu não colocarei o vídeo, mas estarei dedicado a fazer um roteiro melhor para que esse vídeo, quando venha a aparecer, quando chegue aqui no canal, chegue de fato com qualidade, que eu acho que isso é o fundamental. Mas, de fato, nós tentamos, na medida do possível, sempre colocar pelo menos um vídeo novo a cada domingo. Então já fica aqui o convite para você se agregar à nossa comunidade,
curtir os vídeos, comentar os vídeos. Tem muitos comentários interessantes aqui no canal, em alguns vídeos específicos. Inclusive, ainda hoje, estou gravando aqui esse final, né, da nossa análise do livro, O Processo. Teremos ainda outros vídeos, né, sobre esse livro. Mas hoje a gente finaliza o texto em si do livro. Nós chegamos ao 10º capítulo, que é o capítulo final do livro. Mas hoje também, dia 31, estou gravando isso no dia 31, né, esse vídeo no dia 31 de dezembro de 2024, final, último dia do ano. E também neste último dia do ano, farei também um vídeo também muito especial. Acredito que é um vídeo bem mais curtinho do que esse, mas um vídeo de balanço aqui do canal, né? O canal Prazer em Conhecer Lipe foi criado dia 1º de julho de 2024, dia do meu aniversário de 48 anos, onde eu me dei esse presente de criar essa plataforma de troca de informações, de troca de impressões literárias. Como eu via algumas pessoas fazendo e gostava do que via, eu resolvi que eu mesmo poderia também criar essa possibilidade, né, essa nova possibilidade de discutir livros, que são oportunidades que eu tenho que dizer que são raras e que quando eu encontro alguém com quem discutir os livros, é sempre um prazer. Então, por isso, criei esse canal. Então, ao longo desses 6 meses, tivemos algumas experiências bem interessantes decorrentes do canal, algumas alegrias decorrentes do canal, e eu vou querer externar, né, compartilhar com vocês também, que afinal de contas, são uma das principais motivações do canal é quem está do outro lado, né, quem está assistindo o canal. Então, eu vou compartilhar aqui um vídeo final, um vídeo de balanço, e nesse vídeo de balanço eu vou fazer questão de ler alguns dos comentários que estão colocados aqui nos vídeos. Então, se você se sentir à vontade, por favor, veja um dos vídeos, comente o que você achar interessante. Quem sabe você ainda pode entrar nesse nosso vídeo final do ano, aí, vídeo de balanço do ano de 2024. E 2025 tem muita coisa que a gente está pensando aqui, muita coisa que a gente está bolando já, para a gente começar 2025 e colocar mais força ainda aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe. Ok? Então, esse é o nossa apresentação, um pouquinho mais longa hoje, porque me pediram, fala um pouquinho do canal, não entra direto nos livros, não, fala um pouquinho do canal. Então, está atendendo aos pedidos dos colegas. Falei um pouquinho do canal, do que é que significa o canal, qual é a proposta do canal. E agora sim, vamos mergulhar aí nos nossos capítulos 9 e 10 do livro. Como eu disse, esse é um vídeo muito especial, porque ele finaliza o texto em si do livro, né? Como eu disse, teremos ainda o vídeo de apêndice, onde a gente analisa o apêndice dessa edição, né? Que trazem os capítulos incompletos, que não foram utilizados no livro, e também passam em riscadas. Então, muito legal como a gente pode observar ali alguns caminhos por onde o livro poderia ter ido, né? Algumas frases que foram riscadas naquele momento que reapareceram lá na frente. Então, interessante muito observar essa composição, esse processo de composição da obra literária. Então, isso é que a gente vai fazer no próximo vídeo. E o nosso último vídeo, nosso 12º vídeo desse ciclo Kafka, reunindo tudo que nós produzimos sobre Kafka e sobre o livro Processo, nós teremos nosso vídeo 3R, que é aquele vídeo somente de reflexão. Seria o nosso vídeo de repertório, ressonância e reflexão. Repertório, a relação dessa obra, o processo, com outras obras literárias, na construção do seu repertório literário, né? Essa é a ideia do primeiro R. O segundo R é uma parte mais voltada para ressonância, que eu sempre digo que a ressonância é aquilo que aquele livro lhe tocou, né? Então, como aquele livro me tocou? Que elementos, que chaves aquele livro trouxe para a minha própria reflexão, de acordo com o meu repertório pessoal, né? Com a minha vida pessoal. Então, essa é a parte de ressonância. E a parte de reflexão é trazendo um pouco da fortuna crítica, trazendo um pouco de outros textos que trabalharam o texto do processo, que analisaram o texto do processo. Então, a gente fez isso no Jovem Torles, a gente trouxe alguns artigos que trabalhavam o Jovem Torles, de Robert Musil, e fez parte desse nosso último vídeo. Então, nós criamos um vídeo específico para tratar desses 3 temas: repertório, ressonância e reflexão, que vai ser o nosso último vídeo, nosso 12º vídeo. E imagine, certamente mais de 12 horas de conteúdo produzido, tratando aqui dessa grande obra. Não à toa, estava lendo agora há pouco aquele livro, Os 100 Livros que Influenciaram o Mundo, e não é à toa que está lá colocado o Processo, de Franz Kafka. Então, é isso, feitas as introduções, vamos mergulhar aqui no capítulo 9. Já estou aqui com o nosso roteiro pronto, já estou aqui com a nossa água. E vamos mergulhar, porque esse vídeo promete ser um pouquinho mais longo, porque além do capítulo 9 ser muito importante em si, porque ele tem aquela famosa parábola diante da lei, que é um texto, é um fragmento específico, é uma parte desse capítulo, mas que tem uma força e uma vida própria. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas vamos também chegar no capítulo 10, que é o fim desse grande romance, é o fim dessa trajetória, é o fim dessa jornada, né, pela qual percorre a alma
e o corpo do Franz Kafka dentro desse processo, que acaba se tornando sua vida, que acaba se tornando a força movente do seu próprio existir. Né? Então a gente vai também discutir sobre isso, vai também falar sobre como o processo começa como um detalhe incômodo da vida do Franz Kafka e acaba abarcando a sua vida como um todo. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Eu sempre gosto de começar falando sobre o título dos capítulos. Como a gente fala sempre, esses capítulos não foram, o romance, o processo não é um romance concluído. Aliás, Franz Kafka não concluiu nenhum dos seus grandes romances. São 3 romances. O Processo, O Castelo e América ou Desaparecido. Esses romances, todos eles foram publicados a posteriori, né, de maneira póstuma à morte do Kafka, que foi a morte do Kafka de 1924. Então, O Processo é de 25, O Castelo é de 26 e América é de 27. Todos esses não foram concluídos, não foram finalizados, fechados e entregues para publicação. Eles foram trabalhos em andamento, que no caso do Processo ele está até mais fechadinho, né? Não sei até que ponto. O Castelo eu também já li. O Castelo claramente não tem um final, ele encerra de maneira mais abrupta. O Processo não, ele tem começo, meio e fim, mas ali dentro tem alguns elementos que, né, tanto que compõem aqui o apêndice, que são os capítulos inconclusos. Mas de qualquer forma não é um texto que foi fechado e entregue para publicação. Ele estava em envelopes, e esses envelopes traziam os títulos, né, ou supostamente traziam inscrições na frente desses envelopes para identificação. Eu acho que muito mais para identificação do que como títulos de fato, né, títulos que possam inspirar o que tem ali naqueles textos, ou até que possam dar um encadeamento do livro como um todo, né, que é um pouco o papel, um pouco o caráter do título dos capítulos. Né? Normalmente, se você não bota somente números nos capítulos, e você coloca nomes, então esses nomes acabam querendo dizer alguma coisa, ou sobre o capítulo em si, ou sobre aquele processo, né, sobre aquela trajetória que você está montando ao longo do livro. No caso aqui, me parece que como esses nomes, essas frases, esses títulos estavam colocados nas frentes dos envelopes, para mim me parecem muito mais como identificadores daquele material, daquele conteúdo, até para futuros títulos, né, para se pudesse dar futuros títulos, do que propriamente títulos de um livro completo. Mas, de qualquer forma, estamos assumindo aqui que aquelas inscrições eram, de fato, títulos. Foram colocados, pelo menos na edição final do texto, como títulos dos capítulos. Então, nesse caso aqui, neste envelope onde estavam essas folhas que traziam esse texto do capítulo 9, havia na frente do envelope o título, A Catedral. Então, é assim que estamos assumindo aqui. E, de fato, como nos outros casos também, a gente sempre mencionou isso, o título, de fato, ele é um sumário, ele mostra elementos importantes daquele capítulo, ou pessoas importantes, ou situações importantes, ou lugares importantes, como o caso aqui da Catedral. Então, nosso título do capítulo 9 é A Catedral, e nesse título, ou melhor, na Catedral, não a Catedral, na Catedral, né? Porque os fatos ocorrem na Catedral. Então, na Catedral, e nesse capítulo na Catedral tem a nossa famosa parábola diante da lei, que eu vou falar bastante especificamente dela quando a gente chegar lá na frente. Bom, como é que o capítulo começa? O capítulo começa com nosso querido Joseph Kafka. Joseph K. Isso vai acontecer algumas vezes, né? Esse K aqui não é à toa que K, né, colocou K como sobrenome. Kafka é o sobrenome de Franz Kafka. Joseph K. Nós sabemos que é o primeiro antepassado de Franz Kafka a usar o sobrenome Kafka. Então isso está explicado lá na biografia, nos nossos vídeos de biografia está colocado isso. Então esse nome Joseph K. não é à toa. Então aqui o nosso personagem Joseph K. está no banco, está com uma missão. Qual a missão que ele tem? A missão que ele tem é de mostrar para um grande cliente do banco, um grande amigo comercial do banco ali, como se diz no texto, um italiano que quer conhecer a arte, quer conhecer os monumentos da cidade ali onde o Kafka está localizado, né? Onde ele localiza o banco onde Kafka trabalha. Então essa é a missão do Kafka ali, a missão a que nós somos apresentados logo no início do capítulo. Sendo que ele tem já uma preocupação com essa missão, porque ele sente, e a gente está acompanhando esse processo de paranoia dele, né, de ficar se sentindo muito inseguro em relação a tudo, inseguro em relação à sua vida pessoal e inseguro em relação à sua vida profissional também. Então ele sente muita insegurança no banco, ele acha que ele pode a qualquer momento perder o emprego no banco. Então ele diz exatamente isso, que essa saída do banco, esse acompanhar
o italiano nessa missão fora do banco, já era uma coisa que já o chateava, já o constrangia. Porque cada vez que ele saía do banco, ele sentia que podia não voltar. Ele sentia que o vice-diretor, que é o grande arquirrival, né, que a gente está vendo essa animosidade crescendo aqui entre os dois, o Kafka, o Joseph K. e o vice-diretor do banco, ele achava que o vice-diretor do banco ficava olhando ele ali, ficava de olho quando ele saía, que quando ele era mandado para fora, aí novamente aquela atitude paranoica, né? Quando ele era mandado para fora do banco era porque o pessoal queria observar o trabalho dele, entrar no gabinete dele. Já tinha acontecido aquele caso no capítulo anterior, né, que ele ia saindo para ver o Titorelli, né, o pintor Titorelli, e quando ele voltou, o vice-diretor já estava dentro ali do gabinete dele, olhando o escaninho dele, olhando as gavetas dele. Então, ele já ficou com aquela atitude paranoica, de fato, e essa atitude foi aumentando cada vez mais. Então, sempre que ele era chamado a alguma missão fora do banco, ele tinha esse pensamento, né, essa ideia de que ele estava sendo colocado para fora do banco para que ele pudesse, para que as pessoas do banco pudessem ver o seu trabalho, né, examinar o seu trabalho de perto na ausência dele e quem sabe até fazer com que ele não voltasse mais para o banco. Por que um outro aspecto importante é porque Kafka foi escolhido para essa. Vocês vão ver muito isso aqui. Por que Joseph K. foi escolhido para essa missão? Porque ele, exatamente ele, mostrar a catedral para o italiano, né? Mostrar os monumentos, na verdade eles não tinham chegado a essa decisão ainda de mostrar a catedral, mostrar os monumentos da cidade para o italiano. Porque Kafka, ele era um estudioso, né? Era conhecido no banco o seu interesse pela história da arte. Além do que, ele tinha sido membro da Sociedade de Conservação dos Monumentos Artísticos da cidade. Então, a escolha dele não era à toa. Até como uma forma de contrapor essa paranoia dele, né? Ah, por que estão me escolhendo? Por que estão me mandando ver o italiano? É para me tirar do banco? É para facilitar uma eventual demissão minha? Não, se ele parasse para pensar, ele realmente era a pessoa mais indicada. Isso até era um ato deveria ser um motivo de orgulho, porque ele tinha todas as prerrogativas, né? Tinha todos os conhecimentos necessários por ser conhecido do banco, que ele era um estudioso da arte, um interessado pela história da arte, e também por ter sido um membro da Sociedade de Conservação de Monumentos Artísticos da cidade. Então, assim, nada mais óbvio do que ele ser escolhido para levar um aficionado por arte, como era o italiano, para conhecer os monumentos. Mas isso se choca com essa paranoia dele de perder o emprego. Ele estava tão preocupado com essa questão do emprego que ele tinha escondido um resfriado que ele estava sofrendo. Foi mandado para uma região, foi mandado para um serviço externo, e ele tinha um resfriado muito grande, mas ainda assim ele escondeu o resfriado para poder cumprir a missão. Isso reflete muito essa paranoia dele de perder o emprego. Então ele volta a afirmar nessa parte do texto, ele volta a afirmar que quando ele saía do banco, tinha medo de não voltar mais. E se lembra que um dos aspectos que ele mencionou na conversa com Titorelli, com o Pietro Titorelli, ele mencionava exatamente essa situação lá no capítulo 7, né, essa situação de que o Titorelli tinha um cargo que era passado de pai para filho. Era um cargo inalienável, ele não poderia ser demitido. E ele sentia inveja do Titorelli. Então aqui a gente percebe claramente que essa inveja está justamente no medo dele de perder o emprego junto ao banco. Então isso está sempre, vamos dizer assim, uma sombra que sempre assombra ali, né, que sempre está assustando, que sempre está observando, está colocando um peso nas costas do Joseph K. Esse medo de perder o emprego. Um medo que, inclusive, até coloquei aqui no roteiro, um medo bastante contemporâneo nosso, né? Não vou nem falar aí de Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, não vou nem entrar nesse mérito, mas hoje nós temos também esse fantasma do desemprego assustando muitas pessoas. Bom, quando ele está ali na sala, dentro do gabinete dele, ele diz que ele se sente mais atraído pela janela do que pela escrivaninha. Eu fiz questão, é uma frase curta, mas eu fiz questão de destacar isso aqui. Por que ele estaria mais atraído pela janela do que pela escrivaninha quando ele chega no gabinete? Lembremos que lá atrás também houve aquela situação onde ele estava sentado no parapeito da janela, né, uma coisa meio estranha. Né, será que ele está querendo, né, uma solução rápida e solução prática para o seu problema do processo? Será que ele está tão pressionado assim que ele vê na janela uma possível solução? Vocês estão me entendendo? Então, eu fiz questão de mencionar essa frase aqui. Achei essa frase curtinha, não, sem maiores desdobramentos, mas está colocada ali. Ele gostava mais da janela do que da sua escrivaninha quando chegava no escritório. Então, o diretor chama
o Kafka, né, a gente já está nesse processo aqui, o diretor chama o Joseph K. para conhecer o italiano, né, para apresentá-lo ao italiano. E na conversa, mesmo com o Joseph K., tendo estudado, né, no dia anterior, ele passou a noite toda estudando, ele está muito cansado porque ele passou a noite estudando uma gramática de italiano para poder justamente conversar com o italiano. Mas ele disse que não entendeu nada do que o italiano falava, ou praticamente nada. Então já teria ali uma barreira da língua importante. Mas perceba que o diretor, quando os dois saíram, né, eles conversaram ali, tudo mais tal, e quando o italiano saiu, o diretor elogiou o fato de Joseph K. falar italiano muito bem, né? Isso era uma qualidade dele, não havia porque escolher outra pessoa. E o Joseph K. não desmente isso. Isso é um elemento que vai voltar a aparecer lá na frente, já no apêndice, mas volta a aparecer esse equívoco sobre uma qualidade de Joseph K. que ele não desmente, que ele não faz questão de corrigir. Né? Então isso é um elemento também do caráter, da personalidade do Joseph K. que está sendo marcado aqui. Mas essa questão da língua me lembrou um outro aspecto aí fora um pouco do texto, mas que eu acho que é interessante lembrar, que é a relação do próprio Franz Kafka com a língua tcheca, né? Com a língua tcheca mesmo. Né? Ele nasceu no que seria hoje a República Tcheca, né? Na região da Boêmia, no que seria hoje a República Tcheca. Ele é pertencente a um território tcheco, vamos dizer assim, mas ele é um falante de alemão. Né? A gente já contou essa história na biografia. Ele é um judeu que fala alemão num território tcheco, onde as pessoas, né, muitas pessoas falam também tcheco, falam um idioma típico daquela região. E eu acho interessante essa relação dele com a língua, né, ele não conseguir falar, não conseguir se expressar bem italiano, mas ainda assim ter algum contato e ter estudado a língua, com dois aspectos. Primeiro, o fato dele muito jovem ainda, naquelas disciplinas voluntárias, né, que a pessoa pode escolher o que estudar, havia a possibilidade de estudar tcheco. Né, eles aprendiam em alemão as lições, mas entre as optativas, vamos dizer assim, havia uma optativa ali de estudar a língua tcheca. E ele fez aquela optativa. Então ele se interessava, ele queria conhecer, ele queria de alguma maneira se aproximar da língua tcheca. Isso se revelou ainda mais interessante lá na frente da vida dele, quando ele teve contato com a Milena Jasenka, né? Jasenka, que é uma das mulheres com que ele se relaciona. E um ponto interessante de contato do Franz Kafka com a Milena Jasenka era justamente o fato de que a Milena traduzia os textos do Kafka de alemão para tcheco. E eles começaram a se comunicar e o Franz Kafka pedia para que ela se comunicasse com ele em tcheco, porque ele conseguia entender a língua de alguma maneira, ainda que tivesse dificuldade de se expressar, mas conseguia entender a língua e queria ter esse contato com a língua. Então esses aspectos das línguas, das diversas línguas, das barreiras idiomáticas, eu achei interessante que ele menciona aqui na questão do Joseph K. com o italiano e me recordei aí dessa passagem lá na biografia. Então dá uma olhadinha nos nossos textos de biografia, que são muito importantes para entender aqui a obra do Franz Kafka, a obra O Processo, dessa relação que ele tinha com a Milena Jasenka, com base na comunicação, né, na proximidade que ela o oferecia, que ela permitia a ele ter com a língua tcheca. Bom, seguindo adiante, a gente percebe que é comunicado ali entre eles, o italiano, o diretor e o Joseph K., que o italiano teria que tratar de outros assuntos na cidade. Então ele não teria tempo de ver todos os monumentos. Então eles decidem ali, no caso ele sugere o Joseph K. aceita que eles visitassem apenas a catedral da cidade, né, que seria um monumento talvez mais significativo. Eles acabaram centrando em ver apenas a catedral da cidade. Quando o Joseph K. ele está pronto para sair do banco para encontrar o italiano, ele recebe um telefonema. E perceba que esses telefonemas eles são muito significativos. Ele recebe telefonemas do tribunal, avisando das convocações, né, para que ele pudesse ir ao tribunal. O capítulo 2 começa com um telefonema dessa forma. E aqui ele também recebe uma ligação, dessa vez de ninguém mais, ninguém menos. Muito estranho isso. Muito peculiar, mas coisas peculiares fazem parte da normalidade aqui no nosso romance, né? Por isso que nós falamos do insólito naturalizado, né? Aquilo que é insólito, mas ao mesmo tempo se trata de uma maneira natural. Nada mais nada menos que Lene, a empregada barra amante do advogado Rude, liga para ele no banco para falar com ele. Quer falar com ele e diz: olha, eu estou muito apressado, eu não posso falar com você agora porque eu estou indo para a catedral. E ela se espanta: para a catedral? Por que você está indo para a catedral? Aí ele meio que não quer dar muito pano para manga ali, diz: não, eu estou indo para a catedral. E ela diz:
olha, cuidado, o acossam. Estão acossando você, acossando, caçando, né? Buscando, né? Perseguindo. E ele não entende por que ela fala aquilo e desliga o telefone, mas depois ele reflete, né? O Joseph fica reflete. Sim, me acossam, me perseguem. Então, mas além de ter ligado para ele, para dar essa resposta, quando ele está indo para a catedral, o que é que a catedral tem a ver com isso? O que é que ele está indo para a catedral vai mostrar para o italiano? O que é que isso tem a ver com o processo dele? Por que estariam perseguindo ele na catedral? Muito interessante e nós vamos entender o porquê disso lá na frente. O Joseph K, ele chega na catedral no horário marcado. Que horário marcado é esse? 10 horas. 10 horas. Lembrando que nesse caso ele chega no horário marcado, em que outro momento ele faz questão de não chegar no horário marcado, mas corre para chegar no horário marcado, uma daquelas contradições linguísticas que nós tanto falamos aqui nos outros capítulos. Lá no comparecimento ao tribunal, a sessão do tribunal, que ele é chamado, né, aquele primeiro contato que ele tem na sala de sessões, e que ele tem que chegar às 9 horas, porque ele entendeu que deveria chegar às 9 horas, porque 9 horas é a hora que abre as coisas no horário comercial, nos dias comerciais, sendo que ele estava indo num domingo, mais uma das contradições aqui do texto. E ele quer chegar às 9 horas, mas que não vai se apressar, porque não quer dar essa importância toda para o tribunal, para aquele caso que é um caso esdrúxulo, que não tem por que ele ficar se preocupando com aquilo, então não faz questão de correr para chegar no horário, para não dar uma importância excessiva àquilo, mas ao mesmo tempo corre para chegar no horário. Então, uma daquelas contradições. E o horário lá era 9 horas, e ele chega 1 hora e 5 minutos atrasado. É o que diz o juiz de instrução, quando ele se apresenta diante do juiz de instrução. Sendo que aqui o horário marcado é 10 horas, e lá ele deve ter chegado por volta de 10 horas e chegou até a frente do juiz de instrução, se apresentou ao juiz de instrução 1 hora e 5 minutos. Então, 10 e 5. Então, 10 horas é um horário que também fica marcado aqui no nosso roteiro. Mas, de qualquer forma, quando ele chega no horário, o horário marcado é 10 horas, e não encontra o italiano. Não encontra o italiano. Já é o primeiro detalhe a ser notado aqui. Uma coisa que já aparece aqui, uma daquelas nossas chaves interpretativas, aqueles marcadores que vão sempre aparecendo ao longo do tempo, e aqui nesse caso é a tal da contradição linguística, já aparece aqui logo no início. Logo quando ele chega na catedral, e ele começa a ver os círios, né? Os círios são aquelas velas, aquelas formas de iluminação precária, antiga, que esses círios não iluminavam tão bem. E ele fala uma daquelas contradições linguísticas. Ele diz, aquela luz antes aumentava as trevas. Ou seja, como a luz, por menor que seja, ela pode aumentar as trevas. Então ele usa aqui já aquelas famosas contradições para nos deixar desconfortável, né? Como eu sempre falo, transtornar o leitor para transformar a sua percepção. O que ele percebe ali quando ele chega, né? Ele percebe então um sacristão, né? Uma pessoa vestida com as vestes da igreja, olhando fixamente para ele. Tem pouca gente na igreja, praticamente não tem ninguém na igreja, tem uma senhora que parece estar tá rezando ali, tem uma pessoa que se afasta, né? Também parece um sacerdote que sai dali logo quando ele chega. Mas ele está ali naquele momento, está olhando, está esperando o italiano. Ele percebe que tem um sacristão olhando fixamente para ele e apontando para uma direção. Apontando para uma direção. E o Joseph K se recusa a olhar para aquela direção e prefere ir em direção ao sacristão para saber do que se fala ali, né? Qual é o assunto, por que ele está olhando tanto para ele. Quando ele vai em direção ao sacristão, o sacristão sai cocheando, né? Com ali uma deficiência física, né? Mancando, e sai e se afasta dele. É interessante a gente observar esse ponto também, esse quase encontro aqui, né? Ele tentou o encontro e esse sacristão saiu, se afastou, né? Por que será? Bom, ele quando volta a olhar ali para aquele ambiente onde ele está, ele vê que tem um púlpito ao lado do púlpito mais magnífico, né? mais rico que existe ali, existe do lado um púlpito menor, feito com um material bem mais precário, né? bem menos rico, e ele não entende o porquê daquele púlpito menor, já que existe um púlpito tão maravilhoso, tão exuberante do lado. Então eu achei interessante marcar isso aqui também como uma daquelas demonstrações de um certo amor ao luxo, de um certo desejo por essa coisa mais vistosa, né? E uma certa algeriza pelo que é simples, uma algeriza pelo que é mais humilde. Então isso diversas vezes aparece aqui ao longo do texto, então eu fiz questão de marcar também esse elemento aqui. Ele diz assim, por que
tem um púlpito tão simples, se tem um outro tão maravilhoso, tão bem feito, tão bonito, para que esse simples? Então ele é quase que fora da capacidade de cognição dele a existência da simplicidade, a existência do elemento mais rústico, né, mais natural diante da opulência. Então, entre a opulência e a rusticidade, ele sempre vai escolher a opulência e vai inclusive dizer assim, por que a rusticidade existe? Né? Vai quase que negar a existência, né? A razão de existência daquela rusticidade. Então, fiz questão de marcar também esse ponto aqui, como esse apego do Joseph K. à opulência, né? O que é mais luxuoso. Ele percebe, então, que existe uma vela acesa ali no púlpito para, como se estivesse preparando, né, para fazer o sermão, para um padre, né, um sacerdote, começar a fazer o sermão. Seria aquela vela, seria um símbolo, seria seria um sinal de que o sermão vai começar, aquela vela ser acesa. E, de fato, se encaminha um sacerdote para o púlpito, e ele, então, o Joseph K., como ele já vinha esperando o italiano, e o italiano não chegava, ele disse, poxa, não tem por que eu ficar aqui para assistir o sermão. Né? O sermão vai começar, vai ser deselegante levantar e sair no meio do sermão, então eu vou me retirar antes que o sermão comece. Porque eu já não tenho por que esperar o italiano, né? Já passou do prazo que ele poderia ter chegado, deve ter acontecido alguma coisa, ele não pôde vir. Quando ele está saindo, quando ele está se distanciando para poder sair da catedral, o que acontece? Um dos momentos que eu, particularmente, lendo o romance, como eu disse, eu li o romance agora para esse roteiro, já tinha lido em 2014 o processo, para aquele meu projeto de imersão cultural, né, que eu já comentei aqui algumas vezes. Então, eu já tinha lido em 2014, então, quando eu fui ler agora para construir esse Na Lupa do Lipo, eu não tinha lembrança exatamente dessa parte. Então, para mim, foi um momento particularmente marcante quando Joseph K., naquela catedral vazia, está saindo, achando que seu dia não foi útil, a sua ida até lá foi completamente inútil, o italiano não apareceu, ele está saindo e vai seguir a vida dele normal, né? Vai seguir o barco. Quando então ele ouve um grito do púlpito pelo sacerdote, gritando, Joseph K. Imaginem essa cena. A catedral vazia, ele saindo e vem aquela voz imensa ocupando aquele espaço da catedral. Joseph K. Ele para, crava os olhos no chão, de certa maneira não acreditando naquilo que está acontecendo. Pensa, inclusive, que poderia seguir, fingir que não ouviu nada e seguir andando, né? Porque se ele segue andando, pode até entender, olha, ele não me ouviu, ele não está me desrespeitando, ele não está me ignorando, ele não ouviu, ele simplesmente andou em frente. Ele tinha, vamos dizer assim, até esse subterfúgio para usar, tinha até esse caminho a seguir, mas ele olha para trás. Ele olha para trás e vê o sacerdote no púlpito. E o sacerdote não só cruza o olhar com ele, como inclusive aponta um lugar para ele sentar próximo ao sacerdote. Aponta o lugar, chama Joseph K. Quando ele olha para trás, ele aponta um lugar para ele. Sente aqui, como quem dizendo, né? Sente aqui que eu quero falar com você. O Joseph K. volta e senta naquele lugar, perante um sacerdote em meio a uma catedral vazia. Pense aí, visualize aí essa cena. Um homem que já está completamente desorientado, completamente perdido, sem saber como é que vai conduzir sua vida diante de um processo que ele não sabe como lidar com aquilo de nenhuma maneira, sofrendo com essa insegurança no banco, sofrendo com sua vida pessoal. Ele tem lá aquela situação com a senhorita Bush, né, que não avança para lugar nenhum, ou seja, achacado por todos os lados. E de repente, naquele momento, quando ele menos esperava, e ele sempre tinha esse medo de ser pego de surpresa, né? A gente já discutiu isso em outros vídeos anteriormente. Ser pego de surpresa era sempre um medo para ele, né? Ser pego no contrapé era sempre um medo para ele, e de repente ele se vê novamente naquela situação, diante de um sacerdote, numa catedral vazia, prestes, talvez, a ser julgado. Vamos ver. Uma coisa que já chama atenção, já deixa ele desconfortável, é que cada vez mais pessoas que ele não conhece sabem do seu nome, sabem da sua vida,
Então vejam como ele se surpreende quando as pessoas ficam sabendo do seu processo. Ah, você tem um processo. Ah, estou sabendo do seu processo. Ele diz, poxa, mas todo mundo sabe do meu processo? Todo mundo tá sabendo de uma coisa que eu quero guardar as 7 chaves. Então aí novamente ele fala assim, poxa, como é desconfortável pessoas que você não conhece lhe conhecerem pelo nome. Como seria bom, né? Como ele até relembra, tem uma passagem no texto que ele fala assim, como era bom quando antigamente você se apresentava a alguém e aí passava a ter uma relação, criava, né, começava a conversar com aquela pessoa. Hoje, pessoas que ele não conhece o chamam pelo nome. Então isso já é uma outra marca de desconforto para ele. O sacerdote pergunta, então, se ele está sendo acusado. Né? Se ele está sendo acusado. Ele diz que sim, que está sendo acusado. Então ele fala assim, era você que eu procurava. Por quê? Porque eu sou capelão do cárcere. Veja como a coisa vai ficando cada vez mais estranha. Ele vai ali, naquela catedral, a mando do banco, para levar, para mostrar para o Italiano. Ele, inclusive, essa escolha da catedral sequer acontece por uma determinação do banco. Lembrem que, na verdade, o italiano fala que ele não tinha tempo de ver os outros monumentos. Então, se é de você ver várias coisas rápido, vamos pegar um mais importante e vamos ver com calma. Então, escolha a catedral. Então, assim, é uma escolha que, a priori, parece até um pouco aleatória. Ele poderia ter escolhido fazer uma trajetória por outros monumentos, fazer uma coisa mais rápida, fazer uma visita mais panorâmica. Não, ele escolhe fazer uma visita mais detida na catedral, não aparece, o italiano não aparece, a Lene liga para ele para dizer que ele está sendo acossado, diz assim, não, quase como dizendo assim, não vá para a catedral, se você for, vão lhe pegar lá, vão lhe capturar lá. Ele vai, encontra-se diante desse sacerdote que o chama pelo nome, que ele não conhece, o chama pelo nome e diz, você é a pessoa que eu procurava. Por quê? Porque eu sou o capelão do cárcere. O que é que o capelão do cárcere estaria fazendo naquela catedral? Então, a coisa só fica realmente fora do normal e reafirmando a ideia do insólito naturalizado que a gente tem marcado aqui. Parte daquela lógica da vertigem, que a gente vai falar lá no nosso vídeo 3R, que é essa maneira que a gente está tentando construir de entender a narrativa kafkiana como um todo, né? Não só de o processo, mas o Kafka como um todo, partindo sempre desse pressuposto do insólito naturalizado, né? Daquele elemento que é tão absurdo, mas que ao mesmo tempo você trata como algo corriqueiro. Então ele fala, né, que está ali, né, nessa catedral e tudo indica que não faz sentido, né? Porque ele foi ali por causa do banco, ele começa a pensar inclusive naquele aspecto da conspiração, ou o aspecto paranoico de novo, o aspecto da grande organização de novo. Lembre-se que em capítulos passados, o Joseph K. cada vez se via menos como uma vítima esporádica de um processo que ele tinha que resolver ali, e cada vez se via como vítima de uma grande organização, de um grande sistema que era feito para punir, para atuar de maneira autoritária sobre o cidadão. Então ele novamente se vê de cada vez mais, poxa, eu estou sendo vítima de uma conspiração. Estou sendo vítima de uma conspiração a muitas mãos, né, como se coloca até aqui. Então esse pensamento já volta, porque não tem sentido aquele sacerdote daquela catedral ser justamente o capelão do cárcere procurando Joseph K. Então, para ele, cada vez se reafirma mais que ele está sendo vítima de uma grande conspiração. E o sacerdote ele ainda é mais explícito. Ele ainda fala, não, mas quando o Joseph K. comenta, não, mas eu vim aqui por causa do banco, não tem nada a ver com você. Então, ele diz assim, deixe de coisas acessórias. Esqueça essas coisas acessórias. Quem te trouxe aqui fui eu. Eu sou o responsável por servir a catedral. Então, novamente, reafirmando aquele aspecto que a gente não tem como não deixar de imaginar. Será que ele está vivendo um pesadelo? Será que ele está vivendo uma ilusão? Será que ele está vivendo um processo psicótico ali de criando um mundo próprio? Tudo isso acaba sendo colocado de alguma maneira no radar, porque as coisas parecem cada vez mais estranhas. Né? O sacerdote disse, fui eu que te trouxe aqui. Como? Né? Se a gente for colocar em termos realistas, o sacerdote influenciou o diretor do banco a chamar o cliente italiano, o italiano a escolher a catedral. Não faz sentido. Mas dentro dessa lógica, a gente tem que aceitar isso, né, para poder seguir adiante no romance. Então isso faz parte da construção narrativa do Franz Kafka. Bom, segundo o sacerdote, daí começam a entabular uma discussão, né, começam a avançar numa discussão, e segundo o sacerdote, o processo de Kafka, o processo de Joseph K. anda muito mal. E ele está sendo considerado culpado. Então o próprio sacerdote já disse para ele, você está sendo considerado culpado.
E ele diz uma frase muito interessante, que serve para muita reflexão, que ele fala: como poderia ser culpado um ser humano? Como poderia ser culpado um ser humano? Isso tem tem várias interpretações, obviamente, uma frase muito enigmática, né? Ele se defende da acusação de que ele é culpado, dizendo: como eu poderia ser culpado se eu sou apenas um ser humano? Isso tem dois lados. Por um lado, um ser humano pode ser julgado por outro ser humano, um ser humano pode ser julgado culpado por outro ser humano, também falho, também culpado de outras coisas. Isso é uma leitura, uma leitura que eu diria mais transcendental, vamos dizer assim, né? Todos nós, de alguma maneira, somos culpados, somos descendentes aí de um pecado original, se a gente for colocar em termos católicos, vamos dizer assim, né? Do pecado original do Éden, né? Da Bíblia. Mas então ele coloca né? Tem uma margem para esse entendimento. Como eu posso ser culpado se todos nós somos culpados? Como eu posso ser julgado sendo tão humano quanto você? Né? Então, o que lhe coloca numa condição de me julgar? Então, tem esse aspecto. Mas tem um outro aspecto também, que é quem, além de um ser humano, pode ser culpado de algo? Uma vez que culpa, não necessariamente aí, eu não vou nem entrar no aspecto da divisão jurídica de culpa e dolo, né? Não vamos entrar nisso. Eu estou associando aqui culpa com intenção, né? Que é diferente da visão jurídica de culpa, né? O dolo é intencional, a culpa não é intencional. Mas aqui vamos colocar como culpa como intenção. Então, quem além de um ser humano que tem consciência pode ser culpado de alguma coisa? Só o ser humano pode ser culpado. Então, é exatamente a avaliação inversa do que o Joseph K. faz aqui. Como eu posso ser culpado se eu sou um ser humano? Eu digo, como você, como ser humano, não pode ser culpado? Claro que é culpado, porque só um ser humano consciente de si, consciente dos seus atos, pode ser culpado por aquilo que pratica. Então, só um ser humano poderia ser culpado. De qualquer forma, ele bota essa defesa, que ele coloca essa frase de defesa, que é uma frase bastante enigmática, que, como eu disse aqui, eu coloquei apenas duas interpretações, mas existem diversas, né? Uma frase que abre muito a nossa interpretação. O sacerdote não pergunta qual é o próximo passo, o que é que ele vai fazer diante dessa situação de ser culpado, né? De já está praticamente decretada a sua culpa, o que é que ele vai fazer, o que é que ele se propõe a fazer? E o Kafka diz, não, vou procurar ajuda. O Kafka, né? O Joseph K. Lembre-se sempre que a gente está sempre falando, quando eu falar de Kafka, eu vou falar claramente, Franz Kafka. Mas aqui o Joseph K. responde que ele vai procurar ajuda. E aí o sacerdote diz assim, você tá muito enganado. Você vive procurando ajuda em outros, principalmente nas mulheres. Nas mulheres. Lembremos, né? A senhorita Bushner se ofereceu para ajudá-lo. A mulher do porteiro se ofereceu para ajudá-lo. Lene se ofereceu para ajudá-lo. Então ele vê nessas mulheres, sim, possíveis ajudantes. Inclusive ele menciona que quando ele vai assumir a causa, ele vai colocar as mulheres para ajudá-lo. Essas mulheres também. Então o sacerdote responde assim, mas você confia muito em mulheres. Você está muito enganado em ficar confiando nessas mulheres. E dá uma resposta interessante. Ele fala, acredito sim que essas mulheres podem me ajudar, principalmente em um sistema judiciário formado por tantos mulherengos. Olha aí o aspecto sexual, o aspecto da sedução. A gente já viu isso aparecendo algumas vezes, a própria Lene em relação ao advogado Rude. Então isso não deixa de ser, né, a própria relação da mulher do porteiro com o Bertoldi, com o estudante Bertoldi. Então isso não deixa de ser um elemento que foi de alguma maneira, foi explanado ali, né? Apareceu de alguma maneira ali, na vivência, na experiência do Joseph K. Então ele fala isso, olha, talvez as mulheres seriam muito úteis em um sistema onde os juízes são tão mulherengos, né? Os funcionários do banco, os funcionários da justiça são tão mulherengos. E o sacerdote insiste, você não consegue, ele até coloca aqui, você não enxerga 2 passos de distância, você não enxerga a 2 passos de distância, mostrando que ele não está vendo, né, claramente que a questão não está fora dele. A ajuda que ele pode conseguir não está nas mulheres, não está no advogado Rude, não está no Pietro Torelli, não está em lugar nenhum fora dele. Está nele, né? Está nele reconhecer os seus próprios movimentos, nele reconhecer as suas próprias ações e buscar nessas ações entender o seu crime e como ele pode se defender, como ele pode argumentar em relação a esses crimes. O que ele percebe, e aí ele dá continuidade aqui, é que o sacerdote, ele quer de fato ajudá-lo, né? Ele percebe que não é ele até coloca que ele é um dos poucos que foram amáveis com ele. Mais à frente ele vai dizer isso, que o sacerdote foi um dos poucos funcionários da justiça que foram amáveis com ele. Então ele percebe isso.
Só que ele percebe, assim, como é que ele vai ajudá-lo, né? Como é que o sacerdote poderia ajudá-lo? Ele fala uma coisa interessante também, ele tem uma passagem aqui bem interessante, que ele fala assim, se ele não é capaz, né, se esses conselhos, se essas orientações que o sacerdote está dando para ele não forem capazes de mudar o resultado do processo, pelo menos podem ajudá-lo a viver com o processo. Ou melhor dizendo, viver com o processo não, viver fora do processo. Pode aconselhá-la como viver fora do processo. Essa é uma fala interessante. Como eu disse, esse processo ele já está assumindo uma proporção tal na vida do JFK que está assumindo para a gente tudo na vida dele. Está se tornando praticamente a espinha vertebral, a espinha dorsal da vida dele. Então, viver fora do processo poderia significar, sim, claro, a inocência, como ele poderia ser inocentado, mas, como ele disse, o conselho do sacerdote poderia não permitir que ele mudasse o resultado do processo. Então, por essa frase inicial, a gente poderia excluir a possibilidade de ser inocentado. Então, o que seria viver fora do processo, sem a inocência? Sendo que o processo tinha assumido essa condição plena na vida dele. Será que viver fora do processo é viver fora da vida? Será que ele quer a bênção? Será que ele quer assim, a benevolência, quase que a autorização do sacerdote a sair da vida para se livrar do processo? Então essa é outra chave que deixa aberto aqui. E vai ser reforçado mais à frente essa centralidade do processo na vida do Kafka. O Kafka então pergunta ao sacerdote se ele não quer descer do púlpito. Já que ele está, o tempo deles estão conversando, Kafka sentou. Perdoem. Joseph ficar sentado e o sacerdote no púlpito. Ele disse não, que agora ele pode descer, porque antes ele não poderia se aproximar muito para não ser influenciado. Também quis destacar essa frase aqui. Né? Se ele descer e conversasse muito próximo do Joseph ficar, ele poderia ser influenciado pelo Joseph ficar. Então ele tinha que dar essas declarações afastado dele. Agora que ele já tinha dado, que ele já falou o que ele tinha que falar, ele pode descer e andar lá do Joseph ficar. Ele pergunta então se ele dispõe de tempo para atender, para ficar ali com ele. Ele já não pensa mais, não tem a questão do italiano. Ele pergunta para o sacerdote, você tem tempo para que a gente possa conversar, para que você possa me atender aqui, para que a gente possa ter uma conversa, você possa me esclarecer mais sobre esses aspectos. Estou aqui pensando o que é que poderia estar na cabeça dele quando ele pede para ele, o sacerdote descer, para eles poderem conversar. Ele pergunta, você tem tempo para me atender? O sacerdote diz assim, de todo o tempo que necessites. De todo o tempo que necessites. Então ele se coloca à disposição do JFK. E eu achei bem interessante isso aqui. Né? Imagine. Ele disse, não, você tem tempo para ficar comigo? Eu disse, não, eu tenho todo o tempo que você precisar. Sabe o que me lembrou isso? Se vocês tiverem tido a oportunidade de estar no YouTube, inclusive com legenda, então não tem dificuldade, não há por que não termos acesso a essa maravilha. Eu estou falando aqui, me lembrou muito essa resposta do sacerdote, quando o JFK pergunta, você tem tempo de me acompanhar? Ele diz, eu tenho todo o tempo que você necessite. Como se o tempo para o sacerdote não existisse. Ele pode ficar ali o tempo que o tempo que o JFK precisar. Essa predisposição, essa ausência do tempo, né? Essa ausência de uma premência do tempo, me lembrou muito a figura da morte no filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, né? Um dos grandes filmes da história do cinema. Está disponível, como eu disse, no YouTube, legendado. Eu assisti lá. O Bergman é uma figura que eu tenho uma paixão completa. Né? A maioria dos seus filmes está disponível no YouTube gratuitamente, com legendas, com tudo. Então eu assisti, provavelmente deve ter assistido uns 30 filmes do Bergman. É um autor é um diretor que eu realmente quero ainda cada vez mais estudar, para me aprofundar e conhecer mais da sua obra. E essa passagem do sacerdote me lembrou muito o Sétimo Selo, a figura da morte, que vai buscar o cavaleiro e ele fica meio que tentando tergiversar, propõe aquela a famosa partida de xadrez na praia, na costa ali, né? Então, muito interessante. Eu recomendo demais a quem puder ver o filme. Não só esse, né? Claro, os diversos outros. Mônica e o Desejo, Morango Silvestres. Tem tantos filmes maravilhosos do Bergman. Então, estão todos lá para quem quiser assistir. Bom, então me lembrou só esse parênteses para associar essa figura do sacerdote que tem todo o tempo do mundo com a figura da morte. E não deixa de ser sintomático. Será que o sacerdote está levando para o JFK, né? Está deixando claro para ele que ele é culpado e, portanto, sua sentença poderá ser uma sentença fatal? Então, será que essa minha associação não foi apenas da questão do tempo, mas também da questão da função
do sacerdote levar a justificar a sentença, da mesma forma que a morte vinha buscar o cavaleiro, no filme do Ingmar Bergman. Então, apenas aqueles paralelos entre obras de arte fantásticas, como as duas, tanto o Processo como o filme do Ingmar Bergman. Bom, como eu disse, ele disse que o sacerdote é um dos poucos, né, que estão sendo amáveis com ele, né, um dos poucos funcionários da lei, da justiça, que estão sendo amáveis com ele. E ele disse, e aí ele vai dar entrada, ele vai gerar o gancho para um dos grandes momentos desse texto. Ele vai dizer assim, olha, você está muito enganado com a justiça. Essa sua relação, imaginar que a justiça está sempre querendo lhe fazer mal, que os funcionários da justiça estão sempre contra você, você está muito enganado, você tem uma relação, você tem uma percepção equivocada da justiça. E ele fala que existe uma parábola que ajuda as pessoas a entenderem, ajuda a mudar, ajuda a compreender melhor a relação, né? A rever, vamos dizer assim, essa má interpretação que ele está fazendo da justiça. E aí, então, ele passa a falar a parábola diante da lei, que é tão importante. Por que eu fiz questão de mencionar aqui, né? Esse texto, ele tem uma força, como eu disse, por si só, ele já é, por si só, né, muito expressivo, e ele, inclusive, ele chegou a ser publicado antes mesmo de compor o romance. Então, o romance, o processo, é sabido, né? A bibliografia fala um pouco disso, do processo de criação literária do Joseph K., do Franz Kafka. O processo ele foi composto mais ou menos entre 1914 e 1915. Então, né, mais ou menos nessa faixa ali, a maioria dos textos que compõem o processo. E considere que, diante da lei, como texto específico, texto separado, ele foi publicado a primeira vez em 1915. Então, quando se estava produzindo o texto do romance, existia já uma produção do texto diante da lei. Então, a grande questão que fica, diante da lei, é efetivamente parte do processo, ou ele foi inserido, ele foi um texto construído pela sua independência, ele foi um texto construído e posteriormente inserido na versão final do romance. Então, isso é uma coisa a ser discutida. Eu quero investigar mais e trazer uma posição bem clara, definitiva para vocês no vídeo 3R. Mas, a priori, se alguém souber, já fique à vontade para colocar aqui nos comentários. Mas eu não consegui, eu encontrei as duas versões. Encontrei tanto gente dizendo que é um texto separado, é um texto que existia em separado, que foi colocado nessa versão final do processo, quanto pessoas que dizem que era um texto que já estava dentro dos escritos originais que comporiam o romance, mas que por questões de praticidade, já era um texto mais ou menos acabado ali, ele foi publicado anteriormente. Então, espero poder trazer no vídeo 3R uma posição definitiva sobre esse enigma envolvendo aí o texto diante da lei. Fato é que ele foi publicado em 1915 numa revista semanal judaica e depois em 1919 numa coletânea de contos de Kafka, 1919, chamada Um Médico Rural. Tem vários contos do Franz Kafka. Então, como eu disse, já havia sido publicado 2 vezes antes de aparecer como parte do processo, sendo que nas 2 vezes anteriores, claro, ele havia sido publicado como um texto unitário, um texto único, um texto próprio, né, com a vida própria, um texto autônomo. E depois é publicado aqui dentro do capítulo 9 do processo. Bom, vamos dizer aqui o que é que significa, né? Vamos falar um pouquinho, vamos contar, de fato, o que é essa parábola do diante da lei. A parábola, o texto já começa exatamente com essa frase. Diante da lei está postado um guarda. Diante da lei está postado um guarda. Uma coisa já por si só diferente. A lei não é um lugar. A lei não seria um lugar onde poderia estar postado um guarda. Mas, como estamos aqui diante de uma parábola, né, de uma história que busca, através de elementos ficcionais, elementos pouco ligados necessariamente à realidade, buscam trazer uma lição de moral, trazer algum tipo de ensinamento. Então, vamos construir essa imagem. Né? A lei é um lugar e diante dessa lei, diante dessa porta da lei, vamos dizer assim, existe um guarda. E chega até esse guarda, chega até a porta da lei, melhor dizendo, onde temos um guarda montado, chega um camponês e pergunta, aqui é a lei? Né? Eu acho que ele faz exatamente essa pergunta. Né? Na verdade, ele pede para entrar. Ele pede para entrar na lei, atravessar essa porta. E o guarda disse, e a resposta do guarda é muito importante, ele disse, você não pode entrar agora. Não é permitido sua entrada agora. Então, nós temos aí 3 elementos importantes. Já 3. Primeiro elemento.
Por que um homem do campo? Por que um camponês? Qual era o elemento fundamental em caracterizar essa pessoa que quer entrar na lei como um camponês? A gente pode tanto optar por a linha do desconhecimento da lei, era alguém que não tinha, era alguém que era ignorante em relação à lei, aos elementos sofisticados da civilização, né, os elementos sofisticados do judiciário, aquela linguagem hermética do juridiquês. Então, por isso que tinha que ser um camponês para não entender aqueles mecanismos. Ou, por outro lado, se quer dar o corte da humildade, que era alguém mais humilde, alguém que podia se postar e deveria ser tratado como qualquer outro diante da lei. Então, por quê? Primeira pergunta, por que um camponês? Por que não um homem da cidade? Por que não simplesmente um cidadão, uma pessoa? Um bancário, um carteiro, um cocheiro? Por que um camponês? Primeira pergunta. Segunda pergunta, por que ele quer entrar na lei? Qual a motivação? Ele tem uma causa judicial? Ele quer resolver uma causa judicial? Nesse ponto ele já começa, melhor dizendo, porque esses paralelismos vão se prolongar. Esses paralelismos entre Joseph K. e o camponês vão aparecer muito. Então, será que já é uma forma de paralelismo com o Joseph K? Ele tem um problema legal, ele quer resolver esse problema legal, por isso que ele quer entrar na lei. Então, que também não fica colocado. Em momento algum ele diz por que ele quer entrar na lei. Ele apenas disse, quero entrar na lei. Posso entrar na lei? O guarda diz que não. E a terceira questão é, por que o guarda diz não agora? Quem define esse agora? Por que agora? Por que agora ele não pode entrar aí? Então, em algum momento ele poderá? Então, é outro ponto. Logo no começo da parábola, já fica essas três pulgas atrás da orelha aqui da gente. Um aspecto importante é que as portas da lei, como a gente mencionou, estão abertas. Então, o camponês se inclina para olhar dentro da lei. E o guarda, ele olha para ele e diz, olha, se você está tão interessado assim em entrar na lei, você pode descumprir o meu mandamento, você pode descumprir, você pode preceder da minha autorização e entrar. Agora já te aviso, eu, que sou já poderoso, sou menos poderoso dentre aqueles que vão estar aí dentro. Então os próximos guardas das próximas portas, é como se a lei tivesse várias hierarquias, vários níveis. Os próximos guardas das próximas portas são ainda mais poderosos do que eu. Então, se você quiser entrar, se você quiser se aventurar, pode seguir adiante. O camponês, inclusive, ele fica pensando nisso. Ele reflete, Se o primeiro guarda, ele poderia ter pensado, melhor dizendo, isso não está colocado no texto, isso é uma reflexão que eu estou fazendo aqui. Se o primeiro guarda abriu mão do poder de resistir a ele, dizer assim, não, então você quer desconsiderar a minha autorização e entrar? Entre, por sua conta e risco. Se ele desconsiderou isso, por que os outros guardas também não podem fazer o mesmo? Então, ele poderia até ter tentado. Então se você está dizendo que eu posso, eu vou entrar, se alguém lá na frente me parar, eu paro. Mas se você também está me dizendo que eu posso, lá na frente o outro pode dizer que eu posso também, ou melhor, não é que ele esteja dizendo que ele pode, mas ele está dizendo assim, olha, se você quiser ignorar o que eu estiver dizendo e entrar, por sua conta e risco. Da mesma forma que ele está abrindo mão do poder dele, os outros também poderiam abrir mão. E ele ainda fala isso, que punição poderia haver com relação a isso? Que punição poderia acontecer de alguém estar diante, alguém querer entrar na lei? Já que, como o camponês reflete, a lei tem que ser sempre acessível a todos. Então isso torna até, realmente faz ele questionar por que haveria uma proibição de entrar na lei. Mas fato é que a figura do guarda, e ele fala, o guarda tem uma barba fechada, tem tudo dá a entender de uma expressão de força, de possível violência também. Então essa expressão, e considerando que aquele é o guarda menos poderoso dentre os outros que vão estar lá dentro, o camponês desiste. E desiste. E o que ele faz? Ele senta ao lado da porta da lei. E senta e fica esperando. Já que ele falou que não posso entrar agora, quem sabe eu vou poder entrar lá na frente. Então ele fica ali sentado esperando. E espera por dias, por meses, por anos a fio, naquela mesma posição. Ao longo desse tempo, o camponês faz diversas tentativas, insiste com o guarda, para ver se o guarda deixa. O guarda sempre não deixa ele entrar. Além disso, ele chega a oferecer os bens que ele levou para essa viagem para o guarda, como uma forma de suborno. O guarda até aceita aquelas formas de suborno, aqueles bens,
Mas ele diz assim: estou aceitando apenas para que você não fique se sentindo culpado de não ter tentado tudo que poderia. Então, o suborno era uma tentativa, era uma estratégia. Ele aceita os elementos do suborno, mas não para permitir que ele entre, mas apenas para que ele tivesse a consciência tranquila de que ele tentou tudo que ele precisava tentar. Tudo que ele poderia tentar, ele tentou. A gente vai recuperar isso lá na frente, numa passagem importante. E lembra também que o próprio Joseph K. fez uma tentativa de suborno também. Lembram-se? Lá no capítulo 5, o açoitador, ele tenta subornar o açoitador que está batendo ali no Franz e no Willem para que ele libere os dois. E o açoitador, diferentemente aqui do guarda, ele não aceita o suborno, porque ele diz assim: se você me subornar, você pode me denunciar e eu serei o açoitado amanhã depois. Mas já tem aqui um paralelismo, mais um deles, né, entre o Joseph K. e o camponês. Finalmente, e aí a parábola vai chegando ao final, já perto da vida, perto de morrer, o camponês, sentindo que vai morrer, ele chama o guarda, né, ele não pode nem mais se levantar, ele já está completamente, né, esgotado ali, já está, né, no fim da vida. Ele chama o guarda e sussurra para o guarda assim: ó, se todos desejam entrar na lei, por que só eu tentei? Ao longo de tantos anos, ninguém mais veio nessa porta, ninguém mais tentou entrar na lei. E aí o guarda dá a resposta que constitui o enigma, o principal enigma aqui. Ele fala: porque essa entrada foi feita apenas para você. E como ele está morrendo, ele pode fechar a entrada. A entrada foi feita apenas para você. Por isso ninguém mais procurou, por isso ninguém mais veio aqui. Evidentemente, essa resposta deixa Joseph ficar, e nós, eu também fiquei com essa mesma sensação, indignados com a história. Porque ele entende que o guarda enganou o homem. Porque se a porta foi feita para o homem, por que ele não poderia entrar? Por que impedia ele de entrar? O sacerdote então defende o guarda. Diz: olha, ele disse apenas o que o camponês perguntou. Se o camponês tivesse perguntado naquele momento, ali ele teria dito: olha, essa porta é para você. Ele não perguntou, então não é culpa do guarda. Ele até fala que os comentadores do texto, o próprio sacerdote falando, que os comentadores do texto têm até uma visão diferente, né, em relação às interpretações possíveis. E ele fala uma frase que é super importante para aquele elemento da contradição permanente. Ele fala que, segundo esses comentadores que avaliam nessa história, que interpretam, que vêem essas diferentes interpretações para essa parábola diante da lei, ele chega na seguinte conclusão, esses comentadores chegam na seguinte conclusão: a compreensão correta de algo e a apreciação falsa do mesmo não são coisas que se excluam inteiramente. Veja se isso não é de explodir a cabeça. A compreensão correta de algo e a compreensão falsa de algo não são coisas que se excluem inteiramente. Isso é ou não é de explodir a cabeça? É, como eu disse, uma daquelas chaves interpretativas que a gente comentou aqui, daqueles marcadores, uma contradição linguística, né, uma mesma frase que diz coisas. Não dá para a gente casar, não dá para a gente colocar no mesmo plano a apreciação falsa e a avaliação correta de uma mesma coisa. A coisa não pode estar correta e falsa ao mesmo tempo, a menos que você observe a perspectiva de diferentes pessoas. Claro que uma pessoa pode considerar algo correto, uma outra pessoa pode considerar algo falso, mas em algum ponto, aquele elemento, aquele fato, aquela coisa observada, ela tem que mostrar sua verdadeira natureza, que vai corresponder ou à visão do primeiro ou à visão do segundo. Mas não tem como as duas visões caminharem juntas. Não tem como algo ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então esse é um dos elementos uma das frases mais impactantes e mais importantes do texto, que é o que eu estou chamando aqui de contradição constante, né? Já é mais uma forma daquelas contradições constantes que vem sempre aparecendo ao longo do texto. E essa possibilidade dessas várias interpretações, dessas várias dessa contradição tão clara, né? Uma visão correta de algo e uma visão falsa de algo, ele deixa tanto espaço para tantas interpretações que a gente vai voltar a esse tema lá no vídeo 3R. Aqui a gente vai continuar, para a gente seguir adiante, senão a gente já estamos aí com 1 hora de vídeo, para a gente poder finalizar aí nosso vídeo de hoje. Mas vamos lá. O K, ele insiste em perguntar, né, para o sacerdote, então, olha, o camponês foi enganado. Ele não se dá muito por satisfeito com aquelas observações que o sacerdote fez anteriormente. E ele fala, o sacerdote diz assim: mas para algumas pessoas,
não foi o camponês que foi enganado pelo guarda. O guarda é que foi enganado pelo camponês. Aí José fica, obviamente, sem sentido nenhum. E pede a guarda, e pede ao sacerdote para explicar. Ele fala: o guarda teria uma visão infantil da lei, uma visão assustada da lei. Tanto que ele fala: não, lá para dentro tem gente muito mais poderosa. Então é como se ele não conhecesse, né, o que tem lá para dentro. Ele diz: olha, lá para dentro tem gente muito mais poderosa do que eu. Então, se você quiser arriscar, vá lá. Então, essa visão assustada da lei, essa visão infantil da lei, o sacerdote coloca de maneira inferior à visão do próprio camponês. Porque o camponês queria entrar na lei. Então, se ele queria entrar na lei, é porque ele sabia o que tinha lá dentro. Ele sabia o que ele ia encontrar lá dentro. Então, isso, de alguma maneira, coloca o camponês numa pessoa até superior ao do guarda. Da mesma forma, o guarda trata o camponês como inferior. Mas, por outro lado, pensem, se o guarda está ali para deter, né, para impedir, para guardar aquela porta que foi feita só para o camponês, e o camponês chega e fica naquela indecisão dele de entrar ou de não entrar, de entrar e não entrar, quem é que está servindo a quem ali? O camponês que está se servindo do guarda? Né? Ou o guarda que está meio que colocado em uma condição de vinculação com o camponês? O papel do guarda para guardar aquela porta, para segurar, para montar guarda diante daquela porta, para garantir a segurança daquela porta, que foi feita apenas para o camponês, é um papel de subserviência ao camponês. Porque é ele que decide o que vai ser feito, porque aquela porta é só para ele. Então, quem decide o futuro do guarda é o camponês. Então, quem é o servo ali, na verdade, é o guarda. Quem é o inferior nesse aspecto da submissão é o guarda, não o camponês. Então, por isso que o sacerdote fala de que talvez quem tenha sido enganado naquela história seja o guarda. Se o camponês tivesse feito o que tinha que fazer, de repente tivesse entrado, né, porque aquela porta era somente para ele, ou tivesse feito aquela pergunta de imediato, o guarda estaria liberado daquela função dele. E não estava. Então ele ficou ali acorrentado àquela porta por culpa e por ação do camponês. Então, nesse caso, o guarda é que foi enganado e não o camponês. Então é uma inversão bem interessante nesse aspecto. Só uma aguinha. Outro aspecto interessante é que se coloca aqui que o guarda também não poderia ser, né, o enganador, porque assim, duvidar da idoneidade do guarda é duvidar da própria dignidade da justiça, porque o guarda ali ele é um elemento, ele é um funcionário da justiça. Então, duvidar da dignidade do guarda é duvidar da própria dignidade da justiça. Isso não parecia ao sacerdote, não parecia algo crível, né, algo possível. Mas o sacerdote talvez não saiba que o próprio José Ficai já tem uma visão extremamente negativa da justiça, por tudo que já havia acontecido com ele. O sistema corrupto, a própria situação que os dois guardas, o Franz e o Willem, falam para ele sobre as roupas, que as roupas quando iam para o depósito sumiam. Então ele já tem logo de cara no capítulo 1, já existe ali uma compreensão de que o sistema é corrupto. De outra forma, quando o advogado Rude comenta com ele, né, como ele fica sabendo que os casos são decididos não no tribunal, mas nos bastidores, pelas relações pessoais. Isso já mostra também, novamente, como o sistema é corrompido, como o sistema é falho. Então, aquela dignidade que, teoricamente, o sacerdote está colocando à parte, está colocando de uma maneira como quase que para justificar o guarda, poxa, eu não posso. Você não pode questionar o guarda, porque o guarda é parte do sistema judiciário. E questionar o guarda seria questionar a justiça, seria questionar a dignidade da lei. Para alguém como Joseph K., que já está completamente consciente, vamos dizer assim, já está na cabeça dele, já está consolidada uma visão negativa da lei, certamente aquela justificativa não se aplicava para ele ali. Então, o que é que o cara avança aqui, né? Quando o cara Joseph K. afirma que o guarda falou não era verdade, o sacerdote responde que assim, nem sempre o que... Não, o sacerdote responde assim, não era verdade, mas era necessário. O que o guarda respondeu para o camponês, segundo colocou o Joseph K., e aí o sacerdote respondendo, né? Mas o guarda colocou foi mentira, não era verdadeiro aquilo. O sacerdote coloca, não era verdadeiro, mas era necessário. E aí o K também faz uma outra frase, coloca outra frase que eu acho basilar, acho muito importante para toda a nossa análise do romance. Ele fala, desse modo, se faz participar a mentira da ordem do mundo.
introduzindo a mentira na ordem do mundo. Então nada é crível, nada é, se tudo é necessário, mesmo que não seja verdade, nada é crível, você não pode acreditar em nada. Então a mentira faz parte da ordem do mundo. Ele diz que ele não tem como aceitar isso, né? Então se dá por encerrada ali a discussão, se encerra naquele momento. Porque, vamos dizer assim, o sacerdote teria ultrapassado todos os limites ao dizer que seria aceitável que o guarda falasse uma mentira, porque podia não ser verdadeiro, mas era necessário ele falar aquela mentira. E o Joseph K. diz, olha, então você está colocando a mentira na ordem do mundo. Isso é completamente incompatível com o pensamento do Joseph K. Então, encerrada aquela discussão, eles continuam caminhando ali em silêncio pelos corredores da catedral. Chega um ponto que isso vai ficando tão escuro ali, né? Eles vão se perdendo ali naquele caminho, vão, né? O caminho vai ficando tão escuro, a vela se apaga da mão deles, né? E o Joseph K. diz, poxa, eu preciso voltar para o banco. Né? Eu já estou aqui há muito tempo, já não encontrei o italiano, tenho que voltar para o banco. E aí o sacerdote disse, não, tudo bem. Só que aí ele disse, mas para eu voltar para o banco, eu preciso do seu auxílio. Porque eu não consigo sair daqui, né? Eles já estão andando ali pelos corredores, por aqueles corredores escuros. Então já estão novamente, nós voltamos a outro marcador importante do romance, que é o labirinto. Então, eles estão novamente num labirinto, enredados ali. No caso, o Joseph K. está nesse labirinto. E para sair, ele precisa de auxílio. Então, o sacerdote lhe diz, encoste sua mão na parede esquerda e vá seguindo a parede até você encontrar a saída. Então, ele acaba indicando, né, como ele deve sair daquele labirinto. Então, novamente, o elemento, né, o marcador do labirinto aparece aqui. E, por fim, ele responde, né, quando ele termina esse momento aqui, ele pergunta se, até esquecendo um pouco daquela urgência que ele tinha de volta do banco, ele pergunta se o sacerdote quer mais alguma coisa dele, já que ele foi tão amável, se ele quer mais alguma coisa dele, tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? E a resposta do sacerdote também, como eu disse, importante, marcada aqui direitinho, que eu trago para vocês como elemento que quando vocês forem avaliar, quando vocês estiverem lendo o romance, vejam essa frase como ela tem um peso grande. Ele fala que ele, como membro da justiça, uma vez que ele é o capelão do cárcere, ele, como membro da justiça, não quer nada dele. Por quê? Porque a justiça nada quer de ti. Acolhe-te quando vens e te deixa partir quando queres ir. Te deixa ir quando partes. Então perceba, olha a força dessa frase. A justiça não quer nada de ti. Quando você vem, a justiça te acolhe. Quando você quer partir, a justiça deixa você partir. Essa frase é super importante. E coloca novamente, de maneira muito próxima, o Joseph K. com o camponês da parábola. Se não, vejamos. Mesmo detido ali no banco onde ele estava, mesmo sentado ali, ele tinha condição, como o próprio guarda falou, eu estou me referindo aqui ao camponês, né? O camponês estava ali, ele poderia entrar na lei. Então, a lei aceita alguém que quer, né? Ela acolhe quem está querendo ir em direção a ela. Então, ela tem essa relação. O Joseph K., de alguma maneira, ele foi até a lei. E aí eu vou até fazer uma inversão em relação a essa comparação. O Joseph K., ele estava detido, foi comunicado a ele que ele estava detido lá no capítulo 1, mas que ele poderia ir ao banco. Então ele estava detido, mas poderia ir. Então a frase foi dita, a justiça te deixa ir quando você quer partir. Então ele estava detido, mas podia ir para o banco. Mas o outro lado da moeda, que é a justiça te acolhe quando você vem, poderia ficar mais estranho no caso do K, no caso do Joseph K. No caso do camponês, o camponês tinha ido até a justiça. E como a porta da lei era uma porta feita para ele, ele poderia ter adentrado. Então, assim, a justiça acolheria aquele que estava indo até ela, no caso do camponês. Mas o Joseph K. foi até a lei, ou a lei veio até ele quando mandou os guardas prendê-lo no seu quarto? Então, esse é um ponto importante. E aqui tem um elemento de virada importante também do romance, que a gente pode, né, fazer uma interpretação como um ponto de virada. Se levarmos em consideração que essa frase está correta, a justiça não quer nada de ti. Te acolhe quando você vem e te deixa aí quando você parte. Como é que a justiça poderia ter acolhido o Joseph K? Só se ele tivesse cometido um crime. Porque a gente lembra daquela frase do Willem, lá no capítulo 1.
a justiça é atraída pelo delito. Então, na verdade, quando os guardas chegam para buscar K, não estão vindo por uma questão externa, mas estão vindo porque o K cometeu um crime e como a justiça é atraída pelo delito, eles chegaram até ele. Então, quem foi até a justiça, não foi a justiça, melhor dizendo, não foi a justiça que foi até K. K foi até a justiça quando cometeu o crime. E aí a justiça o acolheu. Então, essa é a interpretação, no mínimo, possível aí, dessa frase tão impactante que o sacerdote diz. A justiça não quer nada de ti. Acolhe quando você vem e te deixa partir quando você quer ir, quando você parte. Então aqui nós temos, se a gente for fazer um paralelismo entre o Joseph K e o camponês, teremos essa possibilidade de falar sobre isso. Joseph K foi até a justiça no momento em que ele cometeu um crime. Será que isso é uma prova da sua culpa? Essa construção de interpretação? Vamos ver adiante. E aí a gente vai dar agora um salto de reflexão. Né? A gente construiu até aqui, mas isso abriu uma porta que eu não queria deixar para outro momento, eu queria explorar agora aqui. Que é o tipo de coisa que a gente faz na lupa do LIP. A gente fez muito isso lá no Jovem Toddlers, na lupa do LIP do Jovem Toddlers. Se você quiser dar uma olhadinha nesse outro vídeo mais interpretativo, mais analítico, desse livro aqui, dá uma olhada lá e a gente faz essas interpretações mais, como eu diria, mais livres também lá. Mas aqui, qual é o elemento que me pareceu muito próximo aqui, que aproximou muito o Joseph K do camponês? Se a gente for avaliar que o camponês, naquele momento que ele senta ali, ou melhor, naquele momento que ele está diante da lei, ele tem 3 possibilidades. Quais são essas 3 possibilidades? Entrar, de fato, na lei, e aí eu quero fazer já vou fazer aqui um paralelo com que outro elemento, né, que outra situação tem 3 alternativas, que a gente já viu aqui no livro, no romance. Aqui eu estou colocando que o camponês tem 3 alternativas. O Joseph K, quando foi até o Titorelli, o pintor Titorelli, ele colocou que existem 3 alternativas possíveis também para o processo dele. Quais foram essas alternativas? E eu quero fazer o paralelismo aqui com o camponês. O camponês poderia ter entrado na lei para conseguir ou não o que queria. O que é que a gente pode comparar com o que o Titorelli falou lá, quando ele comentou das 3 estratégias com relação ao processo? Essa poderia ser aquela ideia de absolvição real. Eu vou até a lei, apresento o meu caso e tenho a minha absolvição real. Só que essa absolvição real era algo quase impossível. Veja aqui. Vamos lá, a gente vai explorar mais isso. O segundo é tentar subornar o sistema. Né? No caso, o camponês tentou subornar, tentou passar ali os bens que ele tinha para o guarda deixar ele entrar. Então, esse subornar, esse se aproximar do sistema, esse usar o sistema a seu favor, poderia ser comparado à absolvição aparente, que a gente viu lá do Titorelli. Ou ele poderia sentar e esperar de uma maneira indefinida. O que é isso? A dilação indefinida dita pelo Titorelli. Então, eu queria explorar cada um desses paralelismos agora com vocês. Então, vamos lá. Assim como o camponês, ele, o Joseph K, não ficou muito animado com a possibilidade de entrar. O camponês não ficou muito animado com a possibilidade de entrar na lei, justamente por conta da força dos guardas. Da mesma forma, o Joseph K não ficou muito encantado ali com aquela possibilidade da absolvição real. Porque, como o próprio Titorelli falou, essa absolvição real era uma coisa completamente, quase que impossível, uma coisa que estava assim, completamente fora da realidade. E eu queria até fazer um outro comparativo de que, na verdade, o mesmo medo, vamos dizer assim, que o camponês tem dos guardas mais superiores, que estariam mais para dentro da lei, né, adentrando a lei, esse acesso à absolvição real também, de alguma maneira, passar para aqueles advogados superiores que o Titorelli falou, que eram quase, né, inalcançáveis, né, que eram inatingíveis. Então aqui nós temos aí um paralelo bem marcado do camponês com o Joseph K em relação a essa primeira estratégia, de entrar na lei, ou no caso do Joseph K, de buscar a absolvição real. A segunda, da mesma forma, o Titorelli alertou que a absolvição aparente implicava nela em fazer todo tipo de ação. Ela poderia não ser bem sucedida, mas que ainda assim eles deveriam buscar todo tipo de ação. Da mesma forma que o camponês, quando ofertou lá os bens para o guarda e ainda assim não teve o
que ele queria ter. No caso do Joseph K., ele fala, né, o Titorelli ele comenta que para ele alcançar a tal da observação aparente, eles iriam ter que ir atrás dos juízes. E alguns dos juízes não iam acatar a tese dele, não iam ajudá-lo. Mas ele botou aqui, não desprezaríamos nenhum esforço tendente a conseguir essa colaboração. Então, o Joseph K. não poderia abrir mão de nenhum esforço para conseguir aquela colaboração daquele juiz, ainda que ele não viesse a colaborar, que é exatamente o que acontece com o camponês. Ele vai ali, dá os últimos bens, dá todos os bens que ele tem, e o que é que o guarda diz? Vou aceitar apenas para que você não imagine que você deixou de usar, né? Que você desprezou algum esforço que poderia fazer. Da mesma forma como o Titorelli aconselha aqui, caso o Joseph K. opte pela ideia, pela estratégia da absolvição aparente. Por fim, penso que resta ao K a mesma escolha que fez o camponês. Ficar, esperar, ou eventualmente tentar a tal da dilação indefinida, que é aquela ideia, né, que vamos dizer assim, que é você deixar o processo meio que em banho-maria, ele não sair muito do lugar, ele ficar rodando ali nos mesmos setores. Então, de alguma maneira, fica essa possibilidade desses três paralelismos aqui. As estratégias postas pelo Titorelli para o Joseph K., com as três possibilidades do camponês diante da lei. É uma reflexão que nós fazemos aqui, não vi isso em lugar nenhum, mas acho que é parte do esforço que a gente faz, é parte do exercício que a gente faz aqui na lupa do LIP, essas reflexões que buscam colocar novas camadas aí para o texto. E um último achado, ainda sobre essa parte final aqui, é esse reaparecimento da chave interpretativa do labirinto. Então isso aí, a gente já vai aqui para já estamos indo para o final do capítulo, então ele tem essa situação do labirinto de novo aparecendo aqui. E eu vou rememorar com vocês as outras vezes em que isso apareceu. Temos o labirinto da justiça, o primeiro que aparece é o labirinto da justiça, né? A maneira como o Joseph K. é enredado aqui nesse processo. E quem é o primeiro guia? Né? Todo labirinto tem, por sua vez, um guia. Então, quem é o primeiro guia do primeiro labirinto? O guarda Villain, quando diz para ele que a justiça é atraída pelo delito. Lembremos que quando ele chega na sala de sessões, lá no tribunal, ele usa essa frase para dizer, se eu queria subir por essa escada, e eu tenho várias opções aqui, mas eu queria subir por essa deve ser a certa, porque a justiça é atraída pelo delito. Então ele já aquela frase do Villain já o ajuda nesse sentido do labirinto da justiça. Além disso, lembremos que o Villain é quem leva o Joseph K. nos corredores e quartos ali para chegar até o quarto da senhorita Bushner. Então ele já é também, de alguma maneira, um guia físico também, levando o K pelos corredores até o momento que ele é apresentado ao inspetor. Então, o primeiro labirinto é esse labirinto da justiça e o primeiro guia é o guia Villain. O segundo labirinto é o labirinto da sala das sessões. Né? Quando ele chega ali no tribunal, está buscando o tal do carpinteiro Lance, né? Aquela desculpa que ele inventa. E quem é o guia? Né? Quem o leva a chegar ao ponto que ele quer? A mulher do porteiro. Então, é segundo guia, segundo labirinto. Temos aí novamente labirinto e guia, né? Reafirmando, marcando esse elemento. Então, esse elemento não pode ser um elemento aleatório. Ele é um elemento vertebrador do romance. Depois, nós temos mais um labirinto, que é o labirinto das secretarias dos tribunais. Quando o Joseph K. está lá por dentro, lá naquele sótão, naquela água furtada, andando para lá e para cá, quem é que está ajudando ele a andar para lá e para cá? O porteiro. Então, o porteiro é o terceiro guia, que acompanha ele nesse labirinto da sala das sessões. E, finalmente, temos aqui esse quinto guia, que é o sacerdote, que o leva pelo labirinto da catedral. Então, o elemento do labirinto e dos guias estão sempre aparecendo aqui e serão reafirmados agora que vamos entrar no último capítulo, o capítulo 10 do nosso romance. Então, isso a gente vai ter mais dois guias que vão ajudar o Joseph K. a sair, talvez, do labirinto mais complexo que ele poderia encontrar, que é a sua própria vida. E vamos ver isso agora no capítulo final. O título do capítulo 10 não poderia ser mais óbvio. O fim. Simplesmente o fim. Né? Deixar bem claro qual é a ideia aqui do capítulo. Temos aí um último marco temporal super importante, logo no início do capítulo, que se diz que na noite anterior ao dia em que Joseph K. faria 31 anos, sujeitos gordos, de chapéu,
aparece, mas o que eu queria frisar aqui antes da gente voltar para a descrição dos sujeitos. Na noite anterior ao dia em que ele faria 31 anos. Como é que o nosso romance começa? Começa com a detenção e o Joseph ficar dizendo: isso deve ser uma grande brincadeira dos colegas do banco, já que naquele dia ele estava fazendo 30 anos. Isso quer dizer que ao longo de toda essa jornada, ao longo de todos esses momentos que a gente veio acompanhando o Joseph ficar no romance, temos o decurso de um ano. Um ano. Então esse é o nosso último marco temporal. Ao final de um ano, temos aqui o desfecho do nosso romance. Bom, eles chegam por volta das 9 horas. Né? Essas pessoas, esses homens chegam até lá no apartamento. Lembremos que 9 horas aparece algumas vezes aqui. 9 horas é a hora que ele queria encontrar, que ele iria lá para o Tribunal das Sessões, né, lá no capítulo 2, né, porque era a hora que as coisas abriam nos dias normais, sendo que ele estava num domingo, né, já era uma estranheza. E também, 9 horas, a gente poderia associar com o horário que ele estava chegando e com a sessão. Apesar de que, no caso das sessões, ele se atrasa. Lembrando que ele se atrasa. Mas outro 9 horas interessante, se a gente for fazer um esforço de imaginação, é que ele está aguardando o café da manhã às 8 horas no seu quarto, lá no capítulo 1. E esse café da manhã não chega. E ele deixa o tempo passar, acha aquilo estranho. Quando ele sente fome, ele toca a sineta e o guarda-Franz aparece e tudo começa. Mas percebam que 8 horas era o horário que ele, teoricamente, receberia o café. O café não chegou. Ele espera até o momento que ele tem fome. Essa espera pode ter sido espera de 1 hora. A gente não sabe, isso não é dito, isso não é colocado. Esperou 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Então pode ser que as 9 horas também se repitam. Tanto aqui, no momento que os guardas chegam, né, que esses homens chegam para buscá-lo em seu apartamento, quanto os momentos em que Franz e Willem se apresentam para detê-lo lá no capítulo 1. Fato é que nesse horário de 9 horas aparecem 2 homens pálidos, gordos e de chapéus altos presos na cabeça e chegam à casa do Joseph K. O K, esse é um ponto fundamental que a gente vai voltar a falar mais à frente. O K espera os dois, ele está vestido de negro, sentado na porta da casa, esperando por eles. Assim como permaneceu o camponês diante da porta da lei. Então, mais um paralelismo importante aqui entre Joseph K. e o camponês. E quando ele pergunta, né, vocês foram mandados para me buscar? E os 2 homens respondem, né, balançam a cabeça e respondem que sim. E ele diz assim, interessante porque eu estava esperando a outra pessoa. Quem seria essa outra pessoa que o Joseph K. estava esperando? Nós nunca saberemos. Bom, o Joseph K. ainda fala, mandaram então atores de segunda ordem. Atores de segunda ordem. E reforça essa ideia dos atores. Que pergunta assim, em que teatros vocês representam? Então reforça essa história. Vocês mandaram então atores de segunda ordem. Em que teatro vocês representam? Os homens não entendem o que ele está falando. E ele volta a falar assim, não estão preparados para responder interrogatórios. É como se diz assim, vieram aqui apenas com uma missão. Isso reforça um outro marcador importante que a gente vem marcando, que a gente vem destacando aqui, que é o marcador da restrição funcional. Os homens foram ali apenas para cumprir uma missão e não vão dar nenhum tipo de outro, não seriam nem capazes de dar nenhum outro tipo de resposta. O homem então pega um K pelo braço e começa a conduzi-lo pela rua, começa a arrastá-lo. Ele ainda tenta resistir, ele está resistindo, né, para ser levado, até que ele vê uma pessoa parecida com a senhorita Bustner. Não se confirma que é a senhorita Bustner, mas ele vê uma pessoa parecida. E quando ele vê, ele entende que não cabe resistir. Ele entende que não faz sentido. Né? Por algum motivo, cai alguma ficha na cabeça dele que assim, não faz sentido. Né? Não há nada de heróico em resistir a esse momento. E ele passa, ele mesmo, a conduzir os passos ali, né, dos guardas. E isso, de alguma maneira, até uma forma de ele se sentir até recuperar um pouco da sua dignidade. É porque ele agora ele não está sendo mais conduzido forçado, mas ele está indo, né, está direcionando os guardas, seguindo um pouco a direção da senhorita Bustner. Mas logo em seguida, né, ele ainda fala para si mesmo que ele deveria, né, naquele momento, não faria sentido, né, ter nenhum tipo de ato de resistência, de violência ali, porque ele deveria se manter sereno até o fim.
Isso lembrou muito que a nossa frase lá super importante, que a gente gastou um tempinho para falar sobre ela, que foi aquela frase lá do capítulo 7, né? Era preciso comportar-se com serenidade, mesmo quando se estivesse a ponto de ficar louco. Aqui nós temos reafirmado isso por parte do próprio José Ficar, que pensa, é preciso estar sereno até o fim. Então a gente fecha, né, esse ciclo, volta a pontuar esse elemento da serenidade, mesmo diante do cadafalso, mesmo diante do tudo leva a crer, né, o que vai acontecer com ele, nós precisamos permanecer sereno, mesmo nesse momento aqui tão trágico, vamos dizer assim. Eles passam por uma rua, né, uma rua com alguns guardas de polícia, e um desses policiais vem até eles, né, visualiza a cena. Tá o José Ficar sendo levado por dois sujeitos com chapéus, né, dois sujeitos gordos com chapéu. Ele, inclusive, não segue mais a direção da senhorita Buster, ele ignora isso, começa a ir para outro lado, e estão passando por uma rua e tem alguns guardas, e um guarda vem em direção a ele. E o que é que ele faz? Ele poderia ter chamado a atenção do guarda, ele poderia ter, né, ter denunciado aqueles homens que ele estaria sendo levado contra a vontade dele. Mas não, ele corre e leva os homens junto com ele. Se afasta daquela última possibilidade que ele tinha de pedir apoio, pedir ajuda para eles. Isso vai aparecer muito interessante no vídeo seguinte, que eu já fiz o roteiro, então já sei o que vai acontecer, lá no nosso apêndice. Né? Na última parte riscada, tem um aspecto exatamente que trata dessa questão desse encontro com o guarda. Fiquem com a gente para ver essa parte lá na frente. Então eles passam por esse guarda e chegam então até uma pedreira abandonada. Nessa pedreira abandonada, os dois que estão ali acompanhando ele começam a discutir. Ah, vai você, não, vai você, não, fique à vontade, vai você. Então os dois ficam discutindo ali para quem vai cumprir a função. Então um deles decide o que vai fazer e ele começa a retirar as roupas do José Ficar. E o José Ficar começa a tremer. Então a gente não sabe se ele está tremendo com frio, por ter as roupas retiradas, ou de medo do que vai acontecer. E quando um desses senhores vê que o José Ficar está tremendo, o que ele faz? Super simbólico, gente. Olha a gente fechando alguns arcos importantes aqui. O rapaz dá uma batidinha, dá umas pancadinhas no ombro do José Ficar, como que para tranquilizá-lo. Quem dá batidinhas no ombro do José Ficar pela primeira vez? O guarda-Franz, lá no capítulo 1. E a gente mencionou isso, essa coisa do toque indesejado, né, da invasão íntima. Então a gente volta até aqui uma última invasão íntima do senhor que está levando o José Ficar, dando tapinhas para ele se tranquilizar, né, vendo que ele está tremendo, né, ali naquele momento. Então, os guardas atiram o José Ficar no chão e apoiam sua cabeça numa pedra. Olha a construção, olha tudo que a gente já viveu, tudo que o José Ficar viveu e tudo que nós acompanhamos o José Ficar vivendo para chegar nesse momento onde ele é atirado no chão, sem suas roupas, tem sua cabeça colocada em cima de uma pedra e visualiza nada menos do que um dos rapazes, um dos senhores que estavam acompanhando, tirar uma faca de fio duplo do seu casaco. E ele ainda afirma, uma faca típica de um carniceiro. Olha toda a construção que ele vai fazendo ali, tudo que ele vai colocando, todos os elementos que vão montando aquela cena ali. Então ele vê aquela faca, aquela lâmina de dois, né, de uma faca de duas lâminas, de dois cortes, típica de um carniceiro. E essa lâmina, no ato final desse romance que está marcado na história da literatura, e nós agora sabemos, reforçamos mais ainda por quê, pela sua grandiosidade, diante da visão dessa faca, de um carniceiro, José Ficar vê ela sendo transpassada em seu coração e torcida 2 vezes. Diante disso, diante desse ato, diante desse fim, diante desse ápice, diante desse momento clímax que nós chegamos, o que o olhar de José Ficar vê? Ele vê o contentamento dos senhores que o levaram pelo serviço bem sucedido, pelo êxito da missão bem cumprida. Ele vê com seus olhos isso. E o que ele vê, o que ele faz, como ele usa pela última vez a sua boca. A sua boca, pela última vez,
é usada para dizer a seguinte frase: como um cachorro. Como um cachorro. É a frase final de Joseph K. diante dessa execução de maneira tão brutal. Ele diz: como um cachorro. E o Franz Kafka, para completar, para dar assim todo o toque, né, toda a elegância, né, não diria nem elegância, eu diria toda a magnificência, né, toda a grandeza desse momento, ele coloca que a vergonha, como se a vergonha, ele bota aqui, era como se a vergonha fosse sobrevivê-lo. Era como se a vergonha de tudo aquilo fosse ultrapassar a própria morte dele naquele momento. Então esse é o fim fantástico desse romance, um fim trágico, mortalmente trágico desse romance. E eu queria só pontuar duas coisinhas aqui, né, que eu me empolguei aqui na nossa descrição desse final, porque esse final realmente é, diante de tudo que a gente já viu, né, quantas vezes a gente não, pelo menos eu imaginei diversas vezes ao longo do texto, que o Joseph K. iria se livrar, que o Joseph K. iria mostrar que aquilo é um erro, que o Joseph K. iria provar sua inocência. Eu diversas vezes imaginei isso. Então chegar nesse final dessa forma, de maneira tão brutal, realmente para mim foi um impacto tremendo. E só algumas questões que eu não coloquei aqui da primeira vez. Quando ele está ali, né, com a cabeça já na pedra, ele observa que uma casa, uma das poucas casas que tem ali naquela região isolada da pedreira, uma janela se abre e uma pessoa estende os braços em direção a ele. Mas ele vê muito longe, ele não sabe do que é aquilo, ele não sabe o que é aquilo. Ele não sabe se uma pessoa está tentando ajudá-lo ou está apenas, né, abrindo a janela, maquinalmente abrindo a janela. Então, o que é aquela pessoa? O que é aquela luz? O que é aquele? É um anjo? O que é aquela? O que representa aquela luz que se abre ao longe quando ele está ali a poucos segundos de ser morto? Nós nunca saberemos, né? O autor, Franz Kafka, nunca deixou isso, nunca explicou o que era aquilo. Ele ainda se pergunta, ele naquele momento ainda se pergunta: onde está o juiz? Onde está o tribunal que não me condenou? Eu nunca tive presente no tribunal, eu nunca pude apresentar minha defesa. Então ele fala isso, ele tem essa angústia mental, e nesse momento ele ainda ergue as mãos. E qual é a descrição que é feita das mãos? Ele ergue as mãos com os dedos bem separados. Com os dedos bem separados. É essa a forma como é descrito, né? Ele ergue as mãos com os dedos bem separados. E o que são esses dedos bem separados? Eu faço a interpretação aqui. Será que é um último ato de empáfia diante da impossibilidade que tem a Lene, por exemplo, de separar seus dedos, já que eles são unidos por uma membrana? Ela tem aquela deficiência que une os dedos com a membrana. Será que tem a ver com isso? Então ele separa. A descrição é os dedos bem separados, como talvez a Lene nunca pudesse fazer. Será que é um último ato de empáfia, um último ato dessa prepotência que marca tão fortemente o Joseph K? Então ainda tem esse aspecto aqui, né? E nesse momento que ele tenta se mostrar ainda superior a Lene, porque consegue esse gesto simples, né? Se mostrar superior a ela. Quem é naquele momento superior? É ele que está ali no cadafalso com a cabeça numa pedra a ponto de ser morto? Ou a Lene que está tranquilamente fazendo sopa, né? E se apaixonando e se envolvendo com os acusados do advogado Rude? Quem é naquele momento o superior e o inferior? Então ainda tem essa última reflexão que ele coloca aqui. E tem um detalhe também, que quando ele olha, né, para as pessoas, quando ele olha para aquele momento ali que o guarda está tirando a faca e tudo mais, ele vê tudo aquilo e ele sente que ele deveria, quando ele viu aquela faca saindo, ele sente que um último ato de dignidade que ele poderia fazer seria pegar aquela faca e ele mesmo se matar, diante da inexorabilidade daquela situação, que pelo menos ele fosse o último protagonista, né, da sua história, ele mesmo fizesse o movimento de se matar com aquela faca. Ele não faz isso. Então o Franz Kafka ele reafirma por diversas vezes, que a gente vai ver muito isso quando a gente avaliar as passagens riscadas lá na frente, como ele vai desnudando o Joseph K. de qualquer tipo de resistência, como ele vai reafirmando a resignação do Joseph K. diante daquele destino que ele tinha ali.
Então, naquele último ano que ele poderia fazer um último ato de dignidade, disse, não, então se é para morrer, que eu mesmo me mate com minhas próprias mãos. Ele não faz isso. Ele apenas vê a cena. E eu fiz que a gente mencionar aqui que ele apenas olha a cena se desenrolar, como se naquele teatro macabro ele fosse não o protagonista, mas apenas audiência, apenas plateia da sua própria morte. Como talvez tivesse sido, isso talvez fosse um reflexo de ter sido plateia ao longo da sua própria vida. Então, isso é uma coisa que a gente também, usando um romance clássico como esse, a gente se reflete. Será que nós somos meramente plateia da nossa própria vida? Se assim seguimos, se nós seguirmos nessa linha, poderemos ser apenas plateia da nossa própria morte. Então são apenas algumas das milhões de reflexões possíveis nesse romance magnífico, brilhante, que eu não tenho palavras para descrever e que finalmente nós chegamos aqui plenos aí de emoção, plenos de significados, plenos da valorização desse magnífico romance que é O Processo, de Franz Kafka. Então, espero que vocês tenham acompanhado a gente nessa jornada, espero que vocês tenham gostado dessa jornada. Foi para mim um processo de extrema emoção ter retomado, refeito a leitura desse texto, né? E feito agora sim, agora devidamente. Em 2014 eu não tinha nada, né? Não tinha muito pouco, melhor dizendo, do tipo de leitor que eu sou hoje. Eu sou um leitor muito diferente hoje do que eu era leitor em 2014, não só pelo aumento de repertório, mas pela aproximação da ideia da leitura ativa plena, né? De você ter uma leitura mais engajada, mais presente, de fato, na sua relação com os livros. Então foi muito emocionante voltar a esse texto, voltar a um texto tão clássico como esse, e agora sim, compreendendo, e mais do que eu compreendendo, como eu sempre faço questão de frisar aqui, mais do que compreender o texto, é refletir sobre o texto para além dele. É não só tentar entender o que o autor quis passar, mas você mesmo fazer o seu processo de reflexão sobre aquele texto para que você também construa os seus processos que não tem necessariamente a ver com o autor, mas que você pode, a partir do autor, a partir daquele texto, construir mentalmente. Tem coisas que a gente falou aqui que não estão escritas em outros lugares, não estão necessariamente explícitas no texto, mas que a gente faz o exercício de pensar sobre isso, a gente faz o exercício de extrapolar o que está no texto. E esse exercício é super importante, é parte da leitura ativa plena. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do Prazer em Conhecer LIP, se agregar à nossa comunidade. E convido vocês a conhecerem, né, o nosso acervo, convido vocês a conhecer os outros vídeos aqui, desde da lupa do LIP, do processo, do próprio vídeo de Vale a Resenha da biografia do Kafka, muito interessante. Então fica aqui o convite para vocês conhecerem o nosso conteúdo e se agregarem à nossa comunidade. Para mais dicas como essa, para mais papos sobre livro, se a gente quiser continuar o papo sobre livro aqui, não deixe também de seguir a gente no Instagram. A gente tem um @prazer em conhecer LIP lá no Instagram, onde a gente continua esse bate-papo, faço outras postagens mais rápidas aí com relação a livros. E temos sempre os nossos vídeos de segunda, quarta e sexta, falando sobre livros, né? Pela manhã, para você já começar seu dia com o poder da leitura à sua disposição. E se você é um apaixonado por livros, ou apaixonada por livros, se inscreve aqui no canal Prazer em Conhecer LIP e se agrega aqui à nossa comunidade. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo. E lembre-se, a busca nos une. Um abraço.